Senhor Deus, agora é a hora da gente ter um encontro com o Senhor por meio da Tua Palavra. Já Te louvamos, já Te exaltamos por meio das músicas, os hinos bonitos. Mas agora Teu povo quer sair daqui alimentado, Senhor. Porque temos uma semana para enfrentarmos e ela é desconhecida para nós. E nós, seres pequeninos, Senhor, nos ansiamos desnecessariamente, nos preocupamos, às vezes com razão também, tem motivo para estar preocupado. E nessa noite, Senhor, queremos ouvir da Tua Palavra uma mensagem que nos inspire a permanecer em Teus caminhos durante essa semana. Alimenta Teu povo nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Eu fiquei sabendo que a gente tem uns amigos aqui no culto de domingo pela primeira vez. No culto de domingo, né? Você até já veio num outro culto na igreja, mas no culto de domingo a informação que me passaram é que nós temos um amigo aqui, o Gustavo. Cadê o Gustavo que veio com o Thales? Cadê? Ô, companheiro. O Thales é um rapazinho interessado na palavra de Deus e trouxe um amigo. Prazer ter você aqui com a gente. Vamos saudar o rapaz aqui. É bonito ver qualquer pessoa na igreja, até porque nenhuma pessoa é pessoa qualquer, né? Todo mundo é importante para Deus, mas quando a gente vê um jovem buscando a Deus, é bonito, não é, irmãos? Podia estar aí na rua e agora, fazendo tanta bobagem, né? Vamos dar uma boa noite animado pro Gustavo? No 3, daquele jeito que a igreja já sabe, né? Gustavo o nome dele, hein? Boa noite para ele, hein? 1, 2, 3. Bem-vindo, viu, companheiro? Eu também estou sabendo aqui que a Lolô trouxe uma amiga. Cadê a Fernanda? Com a Lolô tá ali. Ah, essa moça aqui, a Fernanda. Fernanda, muito prazer, tá? Sou pastor dessa igreja, o pastor Antônio, você é bem-vindo. E agora a igreja quer te cumprimentar. Fernanda, tá, gente? Vamos lá, 1, 2, 3. Sempre bem-vindo aqui, tá? Todos vocês são bem-vindos na casa do nosso Deus, tá? Antes ainda de abrir a palavra de Deus, alguns de vocês pegaram aquele compromisso de ontem, lembra? Levaram para casa para pensar melhor e tal, correto. E ficaram de trazer hoje. Se alguém trouxe, é só entregar para a Cleide lá na recepção. O pessoal da recepção vai receber de vocês, tá bom? E se alguém falou, pastor, não vim por algum motivo ontem, mas estou sabendo do programa, quero o envelope, o canhotinho, eles também têm ali na recepção, eles também têm ali do lado, ele entrega para vocês. Fala, eu não tive ontem, mas eu quero participar também. Essa é uma nova série, estamos começando hoje a nova série, tá? Nesta igreja. É a série O Ponto da Virada. Existe um programa na nossa TV, a TV Adventista, TV Novo Tempo, que tem esse título, O Ponto da Virada, né? É quando que ocorreu o ponto da virada de verdade na vida de alguém. E a pessoa vai lá contar a história dela e tal. E daquele nome, daquele programa eu tirei o título para a série de alguns outros domingos aqui ainda adiante, para essa série de domingo, tá? Vamos aprender com pessoas que a princípio eram pessoas totalmente anônimas, ninguém conhecia, se tornaram grandes homens e mulheres de Deus, pessoas de sucesso, pessoas que se deram bem na vida. O que aconteceu com a vida dessas pessoas? Onde aconteceu o ponto da virada? E vamos tirar lições para nós, e que a palavra de Deus sirva para cada um de nós nessa noite. E hoje eu vou começar por um dos maiores profetas da Bíblia, o profeta da porção dobrada do Espírito Santo. Lembra dele? Quem é esse homem aí? Você que já faz tempo que lê a Bíblia? Eu ouvi 2 nomes aí já diferentes, hein? Quem é o homem, o profeta que disse, eu quero uma porção dobrada do Espírito Santo? Quem foi? Eliseu, irmãos. Eliseu. Era assim, ó. Tinha um homem chamado Elias na Bíblia. Poderoso demais, tá? Poderoso demais o tal do Elias. João Batista, quando vem, Jesus diz que João Batista é o Elias do Novo Testamento. E o povo de Deus, antes da volta de Jesus, vai ser um povo tão poderoso, com tanto poder nas mãos, que o Apocalipse chama o povo de Deus de o Elias também. Então Elias não é qualquer um, viu? Quando Jesus apareceu, Jesus perguntou para os apóstolos assim, quem que o povo diz que eu sou? E um dos títulos que deram para Jesus, o povo diz assim, é Elias. Olha como Elias é poderoso. Chegaram a confundir Jesus com o tal de Elias. O homem era poderoso. O homem orava, caía fogo na cabeça do povo. Era um homem que não tinha muitas meias palavras, sabe? Elias não era muito de relacionamento, não. Um homem meio sozinho.
O povo vinha lá para conversar com ele, mandava descer fogo, matava daqui, de lá. O homem era complicado. Um dia, ele encontrou o tal do Acabe, rei de Israel. E o homem bagunçando tudo, depois de muito tempo, porque Elias fez uma profecia: não vai chover, não vai chover aqui. Eu estou dizendo que não vai chover e acabou. Só quando eu voltar. E não choveu, e esmagou a economia do país. E um dia o rei encontra Elias. E quando o rei encontra Elias, fala assim: está aqui o perturbador de Israel. E o Elias olhou para ele e falou assim: perturbador de Israel é teu pai e tua mãe. O Elias não era de muita conversa. O Elias não tinha muito papo na língua, sabe? O Elias falou: é tua família, é você. E vamos se encontrar ali no monte. Chegou lá no monte, matou um monte de gente. E aí, depois que matou um monte de gente, o Acabe, o rei de Israel, estou contando com minhas palavras, 1 Reis 17 até 19, tá? O rei chegou em casa. Sabe aqueles homens que é mandado pela mulher? Já viu isso daí, não? Tem um monte disso aí, né? Tem um monte disso daí. E ele chegou em casa, meio assim, sem graça. E falou: ó, Jezabel, tem uma notícia para você aí. E ela disse: o que foi? Brava, essa mulher. O que foi? E ele disse assim: é o Elias. Ah, apareceu o Elias? Matou ele? Ele falou: não, ele matou todos os teus profetas. A Jezabel olhou assim e falou assim: manda um recado para ele. Manda um recado para ele, que amanhã, nessa mesma hora aqui, ó, ele vai estar morto também. E o Elias, ó, entrou em depressão, irmãos. Entrou em depressão, saiu correndo, disparado. Agora veja, o homem matou, alguns dizem 450, outros dizem 850, matou lá centenas de homens armados, tudo. E agora está com medo de uma mulher. E saiu correndo. E aí correu 3 dias caminhando. Imagine, sem parar, caminhou o mundo inteiro. Chegou num lugar lá, parou e falou assim: Senhor, me mate. Espera aí. Deus poderia ter virado para ele e dizer assim: você quer morrer? Então volta para lá, Jezabel está querendo te matar. Vamos economizar o serviço. Para quê? Eu vou matar você, eu lá ando matando ninguém. Volta para lá e Jezabel te mata. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é problema de líder de igreja, sabe? Líder de igreja às vezes dá um nó na cabeça, né? O homem está querendo morrer e corre da mulher que queria matar. Fica lá. Um dia um rapaz me ligou dizendo que queria se matar. E aí um amigo da igreja falou assim: pastor, não se preocupe quando alguém te liga dizendo que vai se matar. Porque quem vai se matar não liga para ninguém, tá? Ele se mata e pronto. E ele está vivo até hoje, o rapaz lá. E isso é problema, sabe, de nervos, assim, sabe? O homem estava com depressão, estava terrível. E ele estava ali querendo se matar, e Deus falou: ó, vamos, tá bom, você não aguenta mais, não dá mais para você. Eu vou te pedir um favor. Eu quero que você volte para Israel, que vai ter uma pessoa que vai entrar no teu lugar. E aí entra o tal do Eliseu, tá? E aí entra o tal do Eliseu. Vamos acompanhar algumas coisas sobre a vida de Eliseu? Segundo livro dos Reis. Olha algumas histórias tremendas do cidadão chamado Eliseu, tá? Segundo livro dos Reis. Antigo Testamento. Ponto da virada. Você acha ali o segundo livro dos Reis? Aí você vai abrir ali nos primeiros capítulos, tá? Alguém ontem me pediu assim, lá em minha casa: pastor, quando você disser o capítulo, já diz logo o versículo para a gente. Eu fico ali agoniado, esperando e tal. Mas se eu dizer uma coisa para você, é de propósito. Eu vou te dar o versículo, acabou a graça. Você vai ler junto comigo só, né? Vai ler junto comigo. É de propósito, tá? Não vou te dar o versículo, só dou o versículo quando eu for ler junto contigo. Pelo menos o capítulo eu dou para você, né? Já está bom, né? Então você abre lá em segundo livro dos Reis. Você vê ali que no capítulo 2, diz ali em cima, possivelmente na tua Bíblia, ó, Eliseu é sucessor de Elias, está vendo? Eliseu é sucessor de Elias. Nesse momento aqui, espalhou-se a notícia, não sei como, que Deus ia levar Elias para o céu. Acho que o próprio Elias espalhou isso. E o povo ficou sabendo o dia, tá, que Elias ia subir para o céu. O povo ficou sabendo o dia. E o Eliseu grudou no Elias. Já está seguindo Elias há muito tempo. Ele está grudado com Eliseu. Com Elias, né? O Eliseu e Elias. Está grudado com ele. E nesse trajeto aqui, tá? A gente vai ler só alguns textos ali, mas eu vou contar as histórias para você. Nesse trajeto aqui, o Elias fala assim: Eliseu, eu estou indo ali agora, lá em Jericó. Fica aqui. E o Eliseu disse assim: não, eu vou contigo. E o Eliseu foi junto. Daqui a pouco, quando chegou em Jericó, depois de andar o dia inteiro, ele falou assim: agora eu estou indo lá em Betel, fica aqui. E o Eliseu disse: não, eu não, eu vou contigo. Estou contigo esse tempo todo, eu sou lá homem de desistir, eu estou contigo. E aí, chega um momento aqui, ó, olha o versículo 3
2, verso 3. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Está aprendendo com Elias, né? Está aprendendo com Elias. O povo chegou: sabia que vai levar o teu senhor hoje embora? Eu estou sabendo primeiro que vocês, cala a boca. Me deixa aqui que eu estou concentrado. Deixa que eu estou concentrado. E o Elias fez uma promessa para o Eliseu. Falou assim: pede-me o que você quiser. Porque o Elias é Elias, né, gente? É um homem poderoso, né? O Elias se inchou naquele momento e falou assim: esse cara sou eu, né? O Elias falou, né? Fala, me diz o que você está querendo. Eu te dou o que você pedir, pede aí. E aí o Eliseu faz um pedido, meu amigo. O Eliseu faz um pedido. O Eliseu pede assim: eu quero fazer o dobro do que você fez. E o Elias fica bravo. A resposta de Elias, vocês lembram a resposta de Elias? Você me pediu uma coisa muito dura. Assim, mas se você me ver quando eu subir, você vai receber isso daí. Se você me ver eu subindo, e aí nos versos posteriores aí que a gente parou aí, diz que vem uns carros de fogo e pega o Elias. E o Eliseu está vendo, lógico, é o combinado. Se eu ver ele subindo, eu recebo. Se eu ver ele subindo, eu recebo. Eu vou receber a bênção. Ele ficou grudado. Eliseu ali, meu amigo, nem se desse alguma reação intestinal desagradável, ele não ia sair dali. Não, tem que ficar olhando ele subindo. E o homem subiu, ele viu, e o Elias jogou um negócio para ele. Jogou uma capa para ele. E ele pegou a capa. E com aquela capa, o Elias tinha partido o rio Jordão, lembra? Lembra? O homem chegou no rio Jordão, partiu, o rio abriu. O Eliseu, eu imagino, né, que o Eliseu andou por aquele rio ali, começou a olhar para trás. Falou: eu vou, não sei como é que eu volto. E o rio Jordão não é qualquer rio não, viu, moço? Rio profundo, caudaloso, terrível, viu? De passar, lamacento. E ele foi passando por ali, estou com Elias, mas Deus falou que vai levar ele, e agora, e tal. E do outro lado Deus leva o Elias e o outro fica só com a capazinha na mão. E agora? Com a capa na mão. E a Bíblia diz que ele bate a capa de novo na água, e a água abre de novo e ele passa. Olha alguns milagres do Eliseu. Me acompanha aqui, você está aí no capítulo 2, né? Você vê ali que no verso 9 em diante o Elias já foi embora, né? Agora, olha só o primeiro milagre que o Eliseu realizou, irmãos. Primeiro milagre, verso 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. A água não servia para o uso, não era própria para o uso, tá? Olha o que ele fez. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Sal para resolver problema de água que não presta? Sai colocando sal na água aí para ver se a água vai prestar depois. Como é que resolve com sal, rapaz? Você pega um sal e coloca ali. Começou uma sucessão maravilhosa. O povo não vai nem lembrar mais tanto de Elias, porque chegou um homem com poder dobrado. Quer ver outro? Esse outro aqui você não vai achar muito interessante não. Verso 23. Então subiu dali a Betel, indo ele pelo caminho uns rapazinhos, adolescentes, sabe? Uns rapazinhos da cidade, e zombaram dele dizendo: sobe, calvo, sobe. É assim, ó, o Eliseu era careca, tá? O Eliseu era careca. E se tem um problema que parece que não tem solução, esse negócio aí, já percebeu? Já percebeu? Eu contei sábado passado, quando apresentei uma criança aqui, né? Eu contei para vocês a história do rapaz do irmão da igreja aí, que foi no médico, e ele foi pedir para o médico solução para a calvície dele. E aí ele perguntou para o médico: tem solução? Quando ele entrou, ele percebeu uma coisa, que o médico também era careca. O médico que queria solucionar o problema dos outros de calvície era careca. E ele perguntou: pode isso aí e tal, pode resolver e tal? Ele falou: pode, isso aí é tranquilo, rapaz, sem problema. E começou a prescrever tudo ali. Ele saiu da sala, disse que nem olhou os remédios, jogou tudo fora. Falou: se ele não resolveu nenhum problema dele, que é médico, vai resolver o meu. E parece que não tem solução mesmo não esse negócio, né? Minha esposa disse que eu vou ficar daqueles careca aqui assim, sabe? Parece um estádio de futebol, né? Ela disse que aqui em cima começa a faltar um pouco aqui, né? Então, Deus me defenda. Mas
Esse homem era careca. E quando ele passou num lugar, estavam os adolescentes tudo reunidos ali, começaram a zombar. Sobe também. Por que sobe? Porque Elias tinha acabado de subir, lembra? E eles começaram a zombar. Sobe você também, ô careca. Colocaram no Facebook daquela época. Zombaram dele. Mas zombaram da pessoa errada, viu, irmãos? Porque profeta também fica com raiva também, viu? Profeta também é ser humano, viu? Cuidado. Olha o que ele fez. Verso 24. Virando-se ele para trás, viu-os, olhou bem quem era, e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Mexe com careca. Da próxima vez, pense 2 vezes antes de mexer com careca por aí, viu? Se for um profeta de Deus, você pode estar complicado, viu? Cuidado, viu? Matou 42 de uma vez e o povo passou a respeitar o homem, né? Continua aqui, ó, capítulo 3, você está no capítulo 3? Ali no capítulo 4 agora, ó, o azeite de uma viúva, tá? Uma viúva estava passando necessidades, isso daqui eu não vou ler, só vou contar a história dela. Estava passando necessidades e o Eliseu falou assim, tranquilo, vamos resolver essa situação. Pega a vasilha, um monte de vasilha. A mulher foi lá e pegou umas vasilhas e falou, só isso? Pede para todo mundo, para os seus vizinhos, sai pedindo balde aí emprestado de todo mundo. E a mulher pediu, encheu a casa de vasilha e falou, foi a última. Ele falou, pega o azeite, tinha um jarrinho com um pouquinho de azeite, falou, começa a colocar aí, porque Deus me prometeu que não vai faltar. E o azeite era valioso naquele tempo, tá? E a mulher começou a encher um balde, encheu outro, encheu todos os baldes. Vendeu o azeite, que era preço de ouro naquela época, vendeu o azeite, guardou dinheiro, pagou todas as dívidas, o homem multiplicou o azeite da viúva, né? Se você continuar ali ainda, ó, ele encontra uma tal de sunamita, tá? Uma mulher ali, uma mulher que não podia ter filho, o marido era velho, não tinha mais condição, e ele ora pela mulher e a mulher fica grávida, tá? Ali no verso 42, só algumas histórias dele. Tinha um monte de homens ali, 100 homens e tal, e os homens tinham poucos pães ali, ó, 20 pães só para 100 homens, né? E ele falou, pode comer. A multiplicação dos pães começou aqui, antes de Jesus. E ele multiplicou os pães por homens. No capítulo 5, uma história interessante, um tal de Naamã, general. O general ficou sabendo da história desse homem aqui, desse homem de Deus. E o general tinha lepra, a pior doença daquela época, tá? Sinal do desagrado de Deus. E o cidadão ficou sabendo do Eliseu e foi até Eliseu. Comitiva, chegaram tocando música e tal. E quando chegou lá, cheio de dinheiro. Homem é importante, né? Homem importante, você recebe um importante de um jeito especial. E o Eliseu tinha um auxiliar. Eliseu não era auxiliar de Elias? Aí agora ele colocou um auxiliar junto com ele, tal de Geazi, o nome dele. E esse Geazi chegou lá e falou assim, Eliseu, general aí do exército americano te esperando. Já pensou? É o maioral do exército ali. Ele tem lepra, veio aí buscar uma cura e tal. Eliseu estava deitado nesse momento ali, lendo a meditação do dia e tal. Eliseu falou assim, manda ele tomar um banho lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, depois na 7ª vez ele fica curado. Nem saiu para receber o homem. E o homem ficou indignado. A história dele no capítulo 5 diz que ele ficou indignado com aquilo. Ele falou assim, quem ele pensa que é? Não saiu nem para falar comigo? Tomar banho no Rio Jordão? O Rio Jordão, lembra que eu falei? Era lamacento, barrento. O cara está com lepra, vai entrar no rio desse, vai ficar mais doente ainda. E o Eliseu falou assim, é lá que você vai ficar curado. E ele dá o nome de 2 rios, rios de águas cristalinas, né? Falou, aqui está o rio, ó, cristalino lá na minha terra, para que eu preciso? Não quero saber. E o homem foi embora. E no meio do caminho, um rapazinho chegou para ele e falou assim, o servo do general, se ele te pedisse uma coisa difícil, você faria ou não? Ele falou, faria. Lógico que faria. Ele falou assim, quanto mais ele te pedir uma coisa fácil, mergulha lá. E ele raciocinou e falou, é verdade, foi lá. Pediu para o rapaz prestar atenção, vê se não tem ninguém olhando aí. Papel de bobo, né? Entrar no rio desse cheio de lama. Diz que ele mergulhou uma vez, não deu nada. Mergulhou 2 vezes, não deu nada. 3 vezes, 4 vezes. E o rapazinho contando. 5, 6, na 7ª disse que o homem saiu curado. Esse é o Eliseu. Esse é o Eliseu. No capítulo 5 ainda, ó, olha ali outro milagre que ele praticou. Homem poderoso, viu? Não é qualquer um não. Para mim, o maior de todos que ele praticou. Ainda tem um antes aqui, no capítulo 6, diz que ele fez flutuar um machado. O rapaz estava cortando árvores lá e o machado caiu na água. E foram procurar o Eliseu e falaram assim, meu machado caiu, não é nem meu, é emprestado. Ele falou, sem problema, corta um pedaço de pau aí. Cortaram um pedaço de pau, ele jogou o pedaço de pau assim na água e o machado começou a subir assim. Coisa de Deus, amigo, não tem explicação não. Coisa de Deus, tá? Mas para mim o maior de todos, para mim, tá? Não é o que diz a Bíblia, tá?
Um dia está Eliseu, aqui no capítulo 6 ainda, verso 8 em diante. Eliseu está lá, dormindo, tranquilo de manhã, aí acorda o rapazinho, o servo dele, e quando o rapazinho vai se espreguiçar lá fora, quando ele olha assim, tinha um exército, milhares de pessoas que foram capturar Eliseu. Já pensou? O Eliseu sozinho, o rapaz, e milhares de pessoas querendo pegar ele. E o rapaz dá um grito, lembra? Ai, meu senhor, estamos fritos. E agora, o que é que a gente faz? E o Eliseu sai, dá uma olhada, olhou assim para aquele povo lá e... Tem gente, hein? Tem gente, hein? Tem gente. É muita gente. É muita gente. O rapazinho, o que é que a gente vai fazer? Tem um lugar de fuga aí, tem como escapar por um outro lugar e tal, tem alguma rota aí e tal. E o Eliseu já estava mais perdendo a paciência com o rapaz, ele faz uma oração. Fala, Senhor, abre o olho desse moleque aí. E Deus abre o olho do rapaz, e quando Deus abre o olho do rapaz, o rapaz vê que ao redor do exército lá, tem muito mais carros e cavalos de fogo enviados da parte de Deus. E o rapazinho, e o Eliseu diz para ele, né? Mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Mensagem que conforta a gente até hoje, não é? Mensagem que conforta a gente até hoje. E o rapazinho, depois que viu aqueles carros de fogo, eu imagino que agora ele saiu, foi lá fora, né? Foi lá fora, olhou assim, o general lá de baixo falou, pode vir. Vem, pode vir quantos quiser. Aí ficou, né? Todo. Eu lembro de uma situação como essa. Um dia os rapazes gostavam de se aproveitar de mim, eu era muito mole quando era criança, sabe? E eles gostavam de se aproveitar de mim. E um dia eles me chegaram a dar uns tapas lá e tal, e eu saí correndo para dentro de casa, eu chamei meu tio Alfredo. Meu tio Alfredo é um cara musculoso, assim, sabe? Rapaz de academia, assim, né? Que nem o Arley ali e tal. E ele, fortão, assim. Chamei meu tio veio. Meu tio vinha e eu vinha na frente, assim, já. Você vai na frente, assim, né? E meu tio chegou no jardim e falou, quem foi? Falei, aquele ali, o cara saiu correndo assim, disparado, e foi embora. Falei, mexe comigo agora. E foi o rapazinho do Eliseu ali agora, fez a mesma coisa, né? Vem, pode vir. O Eliseu é grande. Tem um último milagre aí, que é o mais poderoso na verdade, tá? Mas é que eu gosto demais desse daqui. Diz que o Eliseu morreu. O Eliseu morreu. Aí uns capítulos para frente, aí o Eliseu morre. E chegaram lá e enterraram ele no lugar lá. Aí disse que um dia estava um exército lá invadindo Israel. Morreu um rapaz também. E estavam fazendo o velório, o povo levando, né, aquela procissão, aquela coisa toda, levando lá no funeral. E quando chegou lá, disse que viram o exército vindo, largaram o morto. Saíram correndo. O problema é que o morto caiu na tumba de Eliseu. E sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? Diz que o rapaz levantou e saiu vivo, saiu correndo. E saiu correndo, né? E tinha que sair correndo, né? Porque era capaz de morrer de novo, né? Tinha um exército vindo na direção dele. E eu acho que ele levantou, olhou para o povo e falou, corre vocês que eu já estou no lucro. Já é a segunda vez que vou viver. Se me matarem já está bom também, corre vocês. E o rapazinho reviveu nos ossos do Eliseu. Poderoso ou não é? Mas como é que o Eliseu, que não era ninguém, se tornou um homem assim? Onde foi o ponto da virada da vida de Eliseu? A mensagem dessa noite está em 1 Reis, capítulo 19. Onde aconteceu o ponto da virada? Como é que Eliseu se tornou Eliseu? Ninguém nunca ouviu falar de Eliseu? Capítulo 19. No meio daquela depressão, Deus dá uma ordem. Vá buscar um outro profeta para o teu lugar. Verso 19. Capítulo 19, verso 19, tá? Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então, deixou este os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de boi e os imolou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Elias está passando e vê o homem. O homem é filho de agricultor, né? O homem tem posses, né? Filho de Safate, diz a Bíblia. E quando a Bíblia cita o nome dos pais é porque os pais são importantes. E o Eliseu era um rapaz, a Bíblia deixa claro mesmo que era um rapaz de posse. E está lá trabalhando, né? Trabalhando no arado, irmãos. Ele podia ficar descansando, colocar uma pessoa para trabalhar para ele. Eliseu é um homem trabalhador. E Eliseu está lá trabalhando e Elias passa e joga a capa. Lembra da capa? Primeira vez que ele joga a capa é agora. Jogou a capa e era um símbolo. Eliseu entendeu na hora. Eu tenho que tomar o lugar dele.
E agora, eu vou abandonar tudo que eu tenho para poder seguir essa vida desse louco aí, fica correndo para lá e para cá, não tem paradeiro certo. E o Eliseu faz um pedido: deixa eu ir em casa, eu vou fazer um churrasco lá, despedida. Os bois que eu estou lavrando aqui, eu vou fazer uma festa, me despedir dos meus pais e eu volto para te seguir. E o Elias falou: pode ir. E ele foi lá e pegou os bois, todos os bois que estavam trabalhando com ele, e fez um churrasco, meu amigo. Sabe por quê? Para não ter opção de voltar atrás mais. Para não ter mais como voltar atrás. Acabou, não tem mais boi não. Matou todos os voltar atrás. Chega, mas como voltar atrás. A história conta que o tal do Alexandre o Grande, quando invadia, ele ia muito pelos mares, né, para invadir outras terras. Quando chegava em alguma terra, disse que ele queimava todos os barcos. E os soldados ficam assim: mas por que isso daí? Para a gente não voltar para casa. A gente vai invadir e vai tomar conta desse lugar aqui. O problema de muitos de nós, que não experimentamos uma virada em nossa vida, é que até aceitamos o chamado de Deus. Até aceitamos o que Deus nos convida. Mas queremos uma certa segurança para seguir a Deus. Já viu aquela coisa? Se Deus me abençoar, eu vou fazer tal coisa. Fazendo barganha com Deus, né? Se Deus fizer isso daqui, eu faço aquilo ali. Pelo contrário, Deus pede para você queimar essa junta de bois que está te atrapalhando aí. Tem que abandonar aquilo que está impedindo você de seguir a Deus. Eliseu se tornou quem se tornou, porque abandonou tudo que tinha para seguir a Deus. Tem mais um ponto aí. Eliseu passou a servir Elias. Sabe qual era o trabalho de um auxiliar de profeta? Sabe qual era o trabalho de um auxiliar de profeta? Além de ficar seguindo ele? Pensa que era ficar ouvindo ele pregar? Ficar lavando os pés do profeta, sabia disso? Já pensou? O cidadão era fazendeiro, vivia bem, e agora vai ficar lavando o pé do Elias. Isso é trabalho, rapaz? Isso é trabalho. Tem um texto muito bonito num livro de uma escritora americana chamada Ellen White, que ela diz assim: muitos estão à espera de um grande momento em que possam servir a Deus. E enquanto esperam, o tempo passa. Quando eu era mais jovem ali, eu olhava para o pastor Bulhon assim, pregando para milhares de pessoas e ficava imaginando: um dia eu vou. Vai nessa. Começa não pregando aí para 2, 3 pessoas, para ver se Deus vai te colocar lá depois para pregar para milhares de pessoas. Muitos estão à espera de um grande momento, e enquanto espera, o tempo passa. E o grande momento nunca chega. Sabe por quê? Porque quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. A lição que eu queria tirar hoje aqui de Eliseu, a principal lição de todas é: Eliseu, antes de se tornar um grande homem, se tornou um pequeno homem. Aceitou as tarefas simples do dia a dia. Deus não chama preguiçoso para trabalhar para Ele. Deus não chama grandes estrelas. Deus pega a gente lá que não é ninguém e transforma no profeta da porção dobrada do Espírito Santo. Vou dizer uma coisa para você. Todo trabalho é digno, amigo. Todo trabalho é digno. E você pode adorar a Deus por meio do teu trabalho. Seja a melhor empregada doméstica do teu bairro. Um dia aí eu fui visitar uma escola, sabe, adventista, com um problema no sábado ali, sabe aquela coisa na escola? E os jovens pedindo ajuda, tal, e quando cheguei na escola eu pedi uma coisa para a diretora: me mostra o boletim delas aí. Eu fiquei envergonhado. Fica pedindo a cesta livre? Estude em dobro agora, tá? Tire as melhores notas do colégio. Eu fiquei envergonhado. Era 4, não sei quanto, 5, não sei o quê. Me recordo muito bem, eu não nasci pastor. Quando eu trabalhava na indústria, eu chegava para as pessoas e falava assim: eu não venho no sábado, tá? Por uma questão de princípio. Mas eu venho no feriado, eu venho de madrugada, eu venho qualquer hora que você me chamar. O adventista faz assim, tá? Ele não vai por uma questão de princípio, mas ele se torna o melhor aluno da classe. Seja o melhor faxineiro da empresa. E por meio do teu trabalho, louve a Deus. Adore a Deus no meio da simplicidade do teu trabalho. Hoje eu fico aqui segurando o microfone e pregando para as pessoas, mas eu vendia, na frente do Hospital das Clínicas em São Paulo, eu vendia cocada. E ninguém reconhecia um homem de Deus vendendo cocada. Reconhece agora, terno e gravata, com o microfone na mão, mas ali estava um homem de Deus também. A mulher que vai sair amanhã de manhã cedo para ir lavar a panela dos outros é a mulher de Deus.
O bancário que sai, que vai lá trabalhar com os números amanhã, é um homem de Deus. Faça da melhor maneira possível. Deus tem um lugar para você no meio da simplicidade. Eliseu foi quem foi, porque aceitou os deveres diários do dia. Os deveres mesmo do dia a dia, irmãos. Aquela coisa simples, aquela rotina, não é? Lá vou eu de novo dar aulas, lá vou eu de novo. Tudo isso vale e conta muito para Deus. Tudo isso conta muito para Deus. O seu trabalho é importante para Deus. Deus te colocou ali naquele lugar onde você trabalha, e se você for fiel a Deus, Deus pode tornar você uma pessoa de porção dobrada do Espírito Santo também. O ponto da virada de Eliseu, quando ele aceitou ficar jogando água no pé de Elias. Já viu hoje uma turminha aí que só quer saber de estudar, fazer faculdade, e depois ir para empregos bons? Já viu esse negócio aí? Nunca vi trabalho fazer mal para ninguém. E aí a gente aprende com alguns governantes aí que os adolescentes não podem trabalhar, né? E aí se torna essa cambada aí de hoje que está complicado de dar conta dessa molecada. Tá ou não tá? E aí o pai fala assim, tem que fazer inglês. Ele tem que fazer francês. Agora informática. E fica o dia inteiro na sala de aula, aprendendo a ser ocioso. E estou falando baseado na Bíblia e no que diz essa mulher chamada Ellen White. Coloca para trabalhar, companheiro. Coloca junto no trabalho de casa. Minha tia coloca os meus primos de pequeno já enxugando a louça já, né? Ela falou, quando crescer ele vai me ajudar. Preparando já para o trabalho lá na... Cuidado com essa mania aí, viu? De ficar só na escola o dia inteiro. Coloca para lavar a louça, companheiro. Coloca para te ajudar em casa. Vai dar valor ao trabalho. Tá? Vai dar valor ao trabalho. Tem uma história muito bonita que eu gosto muito de uma mulher chamada Sônia Carson. Quero terminar com essa história. Você já ouviu falar nessa mulher? Sônia Carson. O marido dela, um evangélico alcoólatra que maltratava ela, um dia saiu de casa, deixou ela sozinha com 2 filhos, tá? Uma mulher pobre, negra, no país mais racista do mundo, Estados Unidos. Passando necessidades, tá? E ela se ajoelhou e falou assim, meus filhos vão ser grandes homens de Deus. Vão ser grandes homens neste mundo. Ela fez um propósito com Deus. Ela trabalhava de empregada doméstica, tá? Ela trabalhava de empregada doméstica. Eu tenho uns livros que falam sobre ela, tá? E ela, já leu, né, irmã? E ela chegou em casa, os filhos eram viciados em televisão, sabe? Já ouviu isso aí de televisão, pica-pau, não sei o que e tal, não é assim? E um dia ela chegou em casa e colocou hora para assistir TV. E os filhos reclamaram, sabe o que ela disse para os filhos? Ela disse assim, eu trabalho na casa de gente rica. E eles têm televisão de tudo quanto é polegada, televisão grande, tá? Mas é o aparelho que eles menos usam em casa. Rico não fica na frente de televisão. Ela falou, e eu vou criar vocês, não é para ser cachorro não, vocês vão ser gente grande. A partir de hoje vocês não vão assistir televisão o dia inteiro. E os meninos ficaram chateados e tal. Um dia ficaram reclamando porque queria tênis de marca. Sabe esse negócio de querer roupa de marca? Esse dia eu visitei aí uma família e falei para um adolescente de nossa igreja. Você não sabe quanto custa, por isso você fica pedindo isso daí. E ela falou, ok, vamos fazer assim. Olha a sabedoria da mulher. Ela falou, vamos fazer assim. Eu vou trazer o meu salário no final do mês e vou trazer as contas também para vocês. Vocês vão administrar o meu salário e o que sobrar é de vocês. Falou, ai, que beleza, ficaram felizes da vida. Agora eu vou comprar um Nike. Chegou o final do mês, deu a lista para eles. Eles pegaram a lista, pegaram o dinheiro. E esse menino, que hoje é um homem famoso, ele disse que ele começou a chorar naquele momento. Porque ele viu que o dinheiro não dava nem para pagar as contas. E ele disse que nunca mais ficou pedindo coisa de marca para os pais. Essa Patricinha, esse Mauricinho que fica pedindo um monte de coisa de marca em casa, coloca o salário na mão dele. Coloca ele para ver quanto é que custa as coisas. Aí rapidinho ele toma o lugar dele, sabe? Rapidinho. E ela começou a trabalhar com esses rapazinhos, a história é muito longa. Deixa eu te dizer quem são os filhos delas, tá? Analfabeta, tá? Bom lembrar. Uma mulher analfabeta, pobre, um adventista fiel. E o filho dela se tornou o maior neurocirurgião que esse mundo conheceu. Dr. Ben Carson. Procura depois isso daí. Dr. Ben Carson. Lembra daquela grande cirurgia que comoveu o mundo inteiro? Das gêmeas siamesas que nasceram grudadas por uma parte aqui da cabeça e ninguém sabia o que fazer? E esse homem, um adventista, negro. Estou falando negro, sabe por quê? Porque você sabe o preconceito que sofre um negro para poder entrar em lugares como esse. É ou não é? E o homem entrou lá e falou, eu resolvo isso daí. E ele disse que Deus falava com ele. Onde tinha que cortar, onde tinha que tirar, onde tinha que...
Ele sentia, depois de 10 horas de cirurgia, era Deus guiando a mão dele, e o homem se tornou um neurocirurgião famoso no mundo inteiro, um adventista do 7º dia fiel a Deus. Mas aceitou primeiro o trabalho humilde, depois Deus eleva. Quer ter um ponto da virada na tua vida? Aceite as coisas simples da vida. E Deus um dia vai honrar você diante dos outros também. O irmão dele, um homem famoso também. Se não me engano, arquiteto e tal, se tornou um homem famoso, tá? E no livro que conta a história dele, que é um livro chamado Sonhe Alto, não seja medíocre, ele diz assim, este livro não é uma história sobre um médico famoso. Ele falou assim, esse livro é a história sobre uma mãe dedicada. Ele diz assim, esse livro é a história, a minha vida tem a ver com a minha mãe, lá no passado. Uma mulher maltratada pelo marido, traída pelo marido, um marido alcoólatra, e os filhos são homens conhecidos no mundo inteiro. E ela terminou e ainda fez faculdade. Viu? A mulher analfabeta, depois estudou, depois de velha lá, ainda se tornou bem formada ali. O jovem vai cantar uma música aqui agora. Enquanto ele canta, entrega a tua vida para Deus agora e diga assim, Senhor, me ajude a aceitar aquele meu trabalho lá. E se o Senhor tem um plano para mim, diga isso para Deus. E se o Senhor tem um plano para mim, eu estou disposto ou disposta a esperar. Enquanto não chega esse dia, o Senhor vai me encontrar fiel no meu trabalho. Nada de dar aquela aula meia boca lá no colégio só porque o salário é ruim. Nada de fazer de qualquer jeito só porque você ganha pouco, porque tem gente que ganha mais, porque é injusto. Faça o seu melhor. Mas o meu patrão que vai ganhar. Quem vai ganhar é você, companheiro. Quem vai ganhar é você, porque Deus vai exaltar você diante dos homens na hora certa. Faça o seu melhor. Aceite a simplicidade da vida. Ouça essa música e depois nós iremos orar. Lugar para chegar a uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Os teus sonhos são meus, os problemas são meus, tua vida também é minha vida.
eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Ao teu lado. Olha que música bonita, né? O sonho teu é de Deus, na verdade. Foi Ele que colocou no teu coração. Você tem um caminho para chegar lá. Aceite a simplicidade e quando você menos esperar, Deus vai exaltar você, tá? Ao final aqui, os amigos que estão conosco, junte-se a nós ali em cima, tá? Tem um momento, quero apertar tua mão, te conhecer melhor, tá? Ali em cima. Queria lembrar a você também que no domingo que vem, nós vamos falar sobre Davi, o maior rei de Israel. Eu me empolgo falando de Davi. Eu me empolgo do que Deus fez na vida dele. Como ele chegou a ser quem ele foi. Semana que vem é isso daí, tá? Vamos nos levantar, vamos orar. Senhor Deus, aqui está o teu povo, aquele povo por quem o Senhor morreste. O Senhor ama estas pessoas. O Senhor as trouxe aqui hoje, querendo falar com elas. Tem pessoas aqui que já estão cansadas, ó Deus, de se entregar tanto a um trabalho, a uma empresa, se entregar tanto à labuta do dia a dia e não ver retorno. Senhor Deus, mostra para esse teu filho, essa tua filha, que o trabalho dele, o trabalho dela é um ministério também. O Senhor colocou ele ali de enfermeiro, de enfermeira, disfarçado. Na verdade é um missionário, uma missionária tua. O Senhor colocou ali de bancário, mas ele está disfarçado apenas. O Senhor colocou ali de empregada doméstica, é um disfarce. O teu desejo é que essas pessoas levem o conhecimento de Jesus Cristo para cada um que eles entram em contato. Senhor Deus, dá para o teu povo, aqueles que têm a ousadia de aceitar a simplicidade da vida. Aqueles que têm a ousadia, a hombridade de serem fiéis no meio das coisas simples e ordinárias, meu Deus. Dá para eles a experiência da porção dobrada do teu Espírito. Senhor Deus, mostra que há grande significado nas pequenas tarefas do dia a dia. Desperta, Senhor, jovens, pessoas de meia idade, pessoas de idade avançada. Desperta cada um aqui hoje para criar as próprias oportunidades. Chega de ficar sentado, orando somente e dizendo que Deus vai abençoar. É hora de orar e trabalhar. É hora de ação, Senhor. Desperta a coragem no meio do teu povo. Desperta, ó Deus, aqui outros Eliseus. Desperta também outros Ben Carson, Senhor. Outras Sônia Carson aqui também, Senhor. Desperta homens e mulheres de Deus que criam as próprias oportunidades ao invés de ficar esperando acontecer o dia glorioso. Um dia que nunca vai chegar. Desencruza os nossos braços, Senhor. Põe-nos em movimento. E que o teu Espírito abençoe a cada um que sair daqui decidido a praticar a verdade revelada aqui nessa noite. Nós te suplicamos tudo no nome daquele que viveu de maneira simples, anônima, durante 30 anos como um carpinteiro. Fez o trabalho de um servo qualquer, mas não fez de qualquer maneira. Nós te suplicamos estas bênçãos no nome santo e sagrado do carpinteiro celestial, do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa semana, meus irmãos. Vamos sair cantando.